Bom dia, estamos hoje aqui para mais uma aula de epidemiologia, né? Nós já estamos aí na reta final da nossa disciplina, então hoje a gente vai ver um outro tópico relacionado à epidemiologia, que é a própria vigilância epidemiológica, né? Então a gente, ao longo desse semestre, a gente viu digamos assim, as três partes da epidemiologia, né? Uma primeira parte que é relacionada à questão dos dados em si, né? De entender como transformar dados em indicadores, né? Que é extremamente importante, porque isso vai ser utilizado durante toda a vida, né, de pessoas na área da saúde, vão sempre trabalhar com essa questão dos indicadores. Num segundo momento, a gente vê os tipos de estudos epidemiológicos, né, que são, na grande maioria, os estudos que determinam como que é realizado as pesquisas na área da saúde, principalmente, né, utilizam esses desenhos da epidemiologia. E hoje a gente vai ver o que seria, então, a vigilância epidemiológica em si, né? Que a vigilância epidemiológica, vocês vão ver que é um local onde trabalha esses conceitos que a gente trabalhou durante esse semestre, né? Onde isso é realmente aplicável. Né? E aí, por conta do sistema de saúde, nós temos vigilâncias epidemiológicas no sistema tripartite, né? Então, nós temos vigilância epidemiológica nos municípios, no estado, e nós temos a vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde. E aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai ver, então, os boletins epidemiológicos que vocês construíram, né? E eu vou mostrar depois aqui nessa aula os boletins que as vigilâncias constroem, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Né? Deixa eu diminuir aqui que não está no modo apresentação. Deixa assim. Então, nós vamos hoje trabalhar a questão da vigilância epidemiológica. Essa aqui já é uma aula de 2014, né? Mas os conceitos, eles se mantêm os mesmos, né? Não mudaram, só o que mudaram foi algumas portarias, né? Que a gente vai vendo mais para frente. Compartilhou aí minha tela, como vocês compartilhou. Que rapidamente um histórico, né? As ações de vigilância epidemiológica elas começam mais ou menos na década de 50, né? Com a questão do controle das doenças transmissíveis. Então, lembram lá das nossas primeiras aulas que a gente falou que a vigilância primeiro se preocupava só com as doenças transmissíveis. Isso também aconteceu aqui no Brasil com a vigilância epidemiológica, né? E eles cuidavam principalmente, né, da questão do isolamento e da quarentena. Então, quando chegava um navio, quando chegava pessoas de fora, tentavam fazer esse controle. Na década de 60, a principal preocupação era a erradicação da varíola, né? Então, nesse momento aqui, se tem principalmente a questão da vacinação, né? Que é também um foco dentro da vigilância epidemiológica. Né? Tudo que envolve populações vai estar relacionado, então, dentro da vigilância epidemiológica. Na Assembleia Mundial da Saúde de 68, a vigilância epidemiológica ela foi o tema central dessa Assembleia Mundial, e aí começou a vir outras atividades para vigilância além só das doenças transmissíveis,
começaram também a ser problemas da vigilância, as más formações congênitas, os envenenamentos, as leucemias, os abortos, os acidentes, as doenças profissionais e os comportamentos de risco, né? E tanto como risco ambiental, como risco com outros aditivos, como, por exemplo, os agrotóxicos. Então, a partir de 68, muda um pouquinho, né? A vigilância não é mais só responsável por doenças transmissíveis, mas ela acaba sendo responsável por esses outros agravos, né? Que recebem o nome hoje de agravos. Então, aqui as principais coisas que aconteceram aqui na Vigilância do Brasil, né? A campanha de erradicação da varíola, que foi um grande marco, foi uma doença que a gente conseguiu controlar graças à vacinação. Só que nessa época, essa campanha não era como a campanha hoje do Covid, que você vai e se você quiser, você vai, se você não quiser, você não vai. Não. Nessa época, todo mundo foi vacinado e ponto, e acabou. E o governo batia muito firme nisso, que todo mundo tinha que ser vacinado, mas tinha uma alteração aí na época da varíola. A varíola era uma doença que matava muito criança. Então, quando a gente tem doença que atinge principalmente as crianças, a tendência da sociedade é se preocupar mais, né? Diferente do Covid. O Covid não mata quase criança, né? O Covid mata pessoas idosas. E pessoas idosas a gente sabe que são vistas como descartável pela nossa sociedade, né? Então, por isso que a gente tem também, além de a gente ter os grupos anti-vacina, a gente tem um descrédito com a doença, né? Fazendo esse link do que já aconteceu com o que está acontecendo atualmente. E a partir daí, de 69, se criou o sistema de notificação semanal das doenças. Então, hoje, a gente tem o sistema, vou mostrar mais para frente lá vocês, a gente tem, dependendo da doença, a gente tem notificação em 24 horas, que é imediata, temos notificações semanais e temos notificações mensais, depende da doença. E isso, hoje, até hoje, está dentro de semanas epidemiológicas. A semana epidemiológica não é igual à semana que a gente tem no calendário. Tá? A semana epidemiológica é um pouquinho diferente, ela não conta de segunda a domingo, tá? Ela conta diferente, ela conta de... Eu vou pegar os dias que tá certinho, vou mostrar a tabela para vocês aqui. Eu não lembro de qual dia da semana que ela começa, tá? Por conta dos finais de semana, mas mesmo sendo essa semana diferenciada, que é essas que a gente vê no Covid todo dia, nós estamos na semana epidemiológica 32, nós estamos na semana epidemiológica 35. Então, ela é um pouquinho, ela não pega de segunda a domingo, como a gente está acostumado. Depois a gente vai ver aqui um calendário. Nós temos aí a Conferência, então, Nacional de Saúde, a 5ª Conferência 75, né? E essa conferência é importante porque instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, né? Então, já ficou separado, mesmo antes da 8080, né? Já tinha ficado separado a vigilância epidemiológica, e aí se tornou obrigatório as notificações de doenças transmissíveis. Então, hoje a gente tem uma lista de doenças que a gente é obrigado a notificar. Tá? E aí, em 1977, sai o primeiro manual de vigilância epidemiológica, né? E esse manual ainda é feito até hoje, cada ano passa por revisões a cada tempo, né? Incluindo as doenças que são de vigilância epidemiológica, que eu vou mostrar também para vocês. Nós temos, então, uma portaria de 2009 que fala que nós temos as competências da vigilância epidemiológica a nível municipal, estadual e federal. Então, dependendo como a gestão é tripartite, a gente tem a vigilância nesses 3 níveis. Então, a gente tem a vigilância municipal, estadual e federal.
Tá? Então, aqui em Cáceres, nós temos a nossa vigilância epidemiológica de Cáceres, que se preocupa com Cáceres, temos a vigilância estadual, que está em Cuiabá, e temos a vigilância, nós temos, na verdade, até a vigilância regional, que é aqui no polo regional, nós temos a vigilância estadual e nós temos a federal, que é o Ministério da Saúde. Tá? Cada uma com a sua competência e com seu grau de especificidade, né, própria do seu local. Né? Então, cada um tem que dar conta das suas atividades. E aqui é o formato, como que está colocado hoje, dentro da 8080, o sistema de vigilância em saúde. O sistema de vigilância à saúde, ele é dividido em 4 sistemas grandes, né? Que são a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a vigilância da saúde do trabalhador. Todas trabalham integradas, mas todas têm as suas atividades separadas. Tá? Então, a gente tem que também dar uma olhada lá na 8080 e entender o que é a função da vigilância sanitária, o que é a função da vigilância epidemiológica, o que é da ambiental, o que é da saúde do trabalhador. Dentro do nosso foco hoje, que é a vigilância epidemiológica é responsável por 4 grandes grupos, né, de controles. Então, nós temos a imunização, né, que é a questão das vacinas, é de responsabilidade da vigilância epidemiológica, as doenças transmissíveis e os agravos de notificação, que são responsáveis da vigilância epidemiológica, as estatísticas vitais e as intoxicações. Cada uma delas tem um grupo já, né, um sistema informatizado das informações. Né? Então, na imunização, a gente tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, tem esses outros também que são especiais, mas o mais importante é o PNI. Nas notificações, o SINAM, que a gente já viu, nas estatísticas vitais, o SIN e o SINASC, que a gente também já trabalhou, e tem as intoxicações, que é o SIN Toxic, que é um sistema um pouquinho ainda com problema, mas ele tem disponível lá algumas informações. Tá? Então, esse aqui é o conceito que está na Lei 8080, né, de 1990, do que vem ser a vigilância epidemiológica. Então, é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Então, a gente vê aqui que esse conceito é bem grande, né? Ele abrange bastante coisa para fazer, né? Porque quando a gente fala de fatores determinantes e condicionantes, é tudo que pode influenciar a saúde, tanto a nível individual como a nível coletivo. Né? Então, a vigilância epidemiológica, ela tem uma grande responsabilidade dentro do SUS. Esses são os principais objetivos que estão lá na 8080. Então, é estar alerta permanentemente de modo responsável para a ocorrência de doenças e agravos no território. Eu acho que esse objetivo, ele foi bem evidenciado com a entrada do Covid, né? Quando a gente pensa lá no início, né, do Covid, a gente tem o Ministério da Saúde indo todo dia para a televisão e falando, né? Reconhecemos um caso no Brasil que veio de tal lugar, está em quarentena. No outro dia, o ministro da Saúde, Mandetta, ia lá e falava de novo: ó, hoje já temos 2 casos. Então, isso é trabalho de vigilância epidemiológica. Conhecer e acompanhar o comportamento epidemiológico de doenças e agravos, detectar precocemente o aparecimento de doenças sob vigilância e realizar intervenções oportunas, né? Foi divulgado essa semana, não sei se vocês viram, a Fiocruz está investigando alguns casos, né, do mal da vaca louca, de pessoas que apresentaram sinais e sintomas que são compatíveis com a doença da vaca louca. Tá? Então, isso é também em função da vigilância epidemiológica.
recomendar as estratégias de detecção de casos, realizar a investigação epidemiológica e detectar as epidemias. Além disso, controlar as cadeias de transmissão, recomendar implementações de medidas de prevenção, controle e erradicação, recomendar os programas de controle de doenças, avaliar se as medidas estão funcionando, produzir e consolidar e analisar dados, né, que é essa parte aqui, a questão dos boletins epidemiológicos e dar subsídios para o planejamento em saúde no SUS. Então, esse aqui é um modelo de como funciona as ações da vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica, ela está organizada dessa maneira, né? Tudo o que tem que acontecer. Então, vocês vão ver lá no guia de vigilância que é separado passo a passo o que vai ser feito. Então, nós temos a parte da gestão e a parte das ações. Então, tudo é determinado, já tudo certinho, o que cada um vai fazer para garantir que o problema seja resolvido. E esse sistema aqui, se tem para todas as doenças e agravos de notificação compulsória. Então, é um sistema muito organizado. Então, as atividades básicas de vigilância epidemiológica, elas se resumem nesse quatro grupos, né, que são interligados, são interrelacionados e são ciclados, né? Um acontece junto com o outro. Então, a gente tem o conhecimento, a detecção, a prevenção e as ações. Tudo isso está sempre numa mesma cadeia das atividades da vigilância epidemiológica. Essas aqui são as principais atividades desenvolvidas, né? Então, por isso que a gente vê nas aulas todo esse processo para conseguir entender como a vigilância funciona. Então, primeiro coleta dados, processa, analisa, e aí, num segundo momento, se faz as recomendações, se faz as promoções, avalia novamente e aí divulga as informações pertinentes para a população. Então, isso aqui que seria a ideia dos boletins epidemiológicos. Só que a gente não chega nesse processo aqui de recomendação, né? A gente só faz até a interpretação dos dados. Então, aqui está explicando cada um, eu vou passar um pouco mais rápido essa parte, porque a gente já trabalhou lá atrás. Mas, no primeiro momento, é a coleta e a consolidação dos dados, né? Isso aqui pode acontecer através de dados já coletados ou de dados novos quando surge uma doença nova. Num segundo momento, acontece a identificação epidemiológica de casos e epidemias. Então, é um trabalho, né, que vai atrás dos casos notificados e dos seus contatos. Isso aqui ficou bem visível no início da epidemia, né? No início da Covid, a gente conseguia ver isso aqui, né? De falando quantas pessoas tinham, que eram quando eram poucas, né? Quando a transmissão ainda era externa, isso aqui ficou bem visível, né? Identificar, botar em quarentena, fazer o diagnóstico. Aí depois, quando se transformou a Covid, acabou se transformando em uma transmissão comunitária, aí é mais difícil você fazer o controle. Depois a gente tem a interpretação dos dados e análise da informação, né? Que foi o que a gente fez bastante. Aí vem essa parte aqui que a gente não chega a trabalhar, porque essa parte é específica de cada doença, que são as recomendações e as medidas de controle. Isso a gente pode ver bem fácil também no Covid, como isso foi acontecendo. Conforme iam surgindo informações novas, vai surgindo recomendações novas. Eu lembro que no início do Covid, quando estavam falando do Covid ainda fora do Brasil, no início de 2020, eu estava dando aula. E aí eu me lembro que um aluno me perguntou assim, professora, será que a gente vai ter que usar máscara? Né? E naquele momento a gente não tinha nenhuma informação ainda sobre a transmissão do vírus, né? E eu lembro que eu falei para ele, por enquanto não. E aí, depois de uma semana, veio a informação que passava, então, via respiratória e era para todo mundo usar máscara. Aí depois surgiu o problema, mas qual tipo de máscara usar? Então, tudo isso vai nesse passo a passo de recomendações e medidas de controle conforme se vai se conhecendo a doença. Aí se faz a avaliação, né, se está dando certo ou não, para continuar essas medidas ou para mudar, né, e aí depende de cada doença.
né? No Covid, a gente, por exemplo, tem aí a questão ainda, por exemplo, da máscara, né? Que é ainda recomendado. Então, são essas medidas. E da vacina, que a gente já sabe que deu certo. Tem o sexto momento, que é a retroalimentação e a divulgação. Então, depois que a gente tem essas informações todas interligadas, a gente vai divulgar, né? A gente, no sentido da vigilância do seu local. Então, a gente viu também, com a questão do Covid, a gente viu muito essa divulgação, né? A gente via a divulgação nacional, via divulgação municipal, recebia no grupo do WhatsApp aquele informativo de quantos casos, quantos mortes. Então, isso é já a divulgação desses dados. Então, aqui também mostra como que é o fluxograma. Isso tudo, gente, tá já determinado dentro de cada doença. Então, tem esse fluxograma para todas as doenças. O que, que a gente deve fazer? Então, aqui tem um exemplo, né, da coqueluche. Então, o que, que a gente faz? Tem uma suspeita de coqueluche, faz a notificação e começa a investigação. Aí, primeiro, a gente preenche a ficha de vigilância, coleta a secreção para fazer o exame, faz a vacinação seletiva das pessoas que estão próximas desse caso e faz busca ativa de outros casos. As pessoas que tiveram contato com esse suspeito, o que, que a gente faz? Coleta a secreção dos comunicantes com tosse, verifica a situação das vacinas e, se não tiver vacinado, vai vacinar. Realiza a quimioprofilaxia, ou seja, dá os medicamentos para quem teve contato direto e mantém a área sobre vigilância por 42 dias no caso de coqueluche. E esse sistema aqui tem para todas as doenças. Então, assim, o sistema é muito já bem conhecido, principalmente das doenças que a gente já conhece. A questão é a vigilância do local dar conta de fazer tudo isso. Tá? Esse é um grande problema. A vigilância conseguir dar conta de fazer tudo isso. Como a gente viu no Covid. Lembram no início do Covid que a gente viu até pessoas que estavam em quarentena sair na rua e estavam sendo até presas porque estavam saindo na rua de quarentena? Então, esse é um processo que às vezes não se dá conta, né? De fazer todas as etapas, fazer todo esse controle. Imagina que a coqueluche, a Covid é 14 dias, mas a coqueluche é 42 dias. Né? Então, tem que ter esse cuidado. E aí, às vezes, não tem pessoas suficientes para fazer tudo isso. Aqui a gente tem os tipos de dados, a gente já viu esses tipos de dados, mas para que eu estou mostrando isso aqui? Para vocês verem por que a gente estudou aqueles dados. A gente estudou aqueles dados porque são aqueles dados que a vigilância epidemiológica também trabalha. Né? E aí, através disso, como que esses dados chegam? Através das notificações. As notificações, que foi uma coisa que a gente não trabalhou muito, né, elas são feitas toda vez que se tem uma suspeita de uma das doenças, né, que estão lá na lista, ou de algum evento ou algum agravo. Essa notificação, ela é sigilosa, né, mas a gente tem que respeitar o direito do indivíduo, mas se a doença for contagiosa, esse indivíduo tem que entender que ele precisa respeitar também a questão de isolamento. E o envio dessa notificação, ele é feito tanto se tem a doença como se não tem. Então, a gente tem a notificação das doenças e quando não tem nenhuma doença registrada, a gente notifica que não teve nenhuma doença registrada. Quem é que faz essas notificações? Todos os sistemas de saúde, tá? Todos os sistemas de saúde, todos os hospitais, todas as unidades de saúde, todas as UPAs, todo local que tem serviço de atendimento a pessoas relacionadas à saúde, tem que fazer essa notificação semanal. Então, tem que avisar se teve alguma doença ou se não teve, também é avisado. Tá? Então, a gente faz esses dois tipos de notificação. Nas unidades básicas, no hospital, nas UPAs, quem faz isso é o enfermeiro.
tá? É o enfermeiro que vai fazer isso nas unidades básicas e nas UPAs e nos hospitais é o enfermeiro da CCIH que faz isso. Então, a notificação, ela vai ser essa comunicação, né? Ela é obrigatória, qualquer profissional de saúde pode fazer, mas ela é obrigatória para quem está trabalhando no serviço. Então, se eu suspeitei de alguma doença, eu sou obrigada a notificar, e se eu não notificar, eu posso responder por isso, tá? Responder eticamente, porque é obrigação. Mas qualquer pessoa pode estar fazendo uma notificação de uma doença, mesmo que não seja da área da saúde. Então, aqui a notificação compulsória, ela é obrigatória, né, para todos os casos, e aqui que eu falei para vocês, a lei de 75, né, que é obrigado para os profissionais de saúde fazer essa notificação. E a notificação negativa é aquela que a gente faz dizendo que não teve doença. Então, é para demonstrar para a vigilância que o profissional de saúde ele estava atento aos problemas, mas que naquela semana não teve nada. Então, eu estou lá na minha unidade básica de saúde, sou enfermeira da minha unidade. Essa semana não apareceu ninguém com nenhuma doença de notificação compulsória. Então, eu vou preencher a ficha de notificação negativa e vou enviar para a vigilância. A vigilância vai receber e vai ver, ó, lá na unidade básica que a Chayana trabalha, não teve nenhuma doença de notificação. Ótimo. Tá? Então, isso é para ter esse controle. Essa lista de notificação, ela muda. Essa portaria aqui não é mais essa aqui, tá? Ah, mentira. Não, gente, tô falando errado. Essa lista aqui é do Ministério da Saúde. Eu vou mostrar para vocês qual é a lista que está agora. Por que, que a que está agora? Porque isso vai mudando conforme vai aparecendo doenças novas. Então, do Covid teve uma alteração. E a gente tem essa portaria de 2011 que fala que os estados e os municípios, eles podem incluir, né, outra doença se eles acharem interessante. Então, tem alguns estados que têm algumas doenças a mais do que o Ministério da Saúde, porque são de interesse daquela comunidade. Esse aqui são os termos adotados, né, na legislação nacional. Então, a gente tem o termo doença, a gente chama de doença quando tem uma enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que representa ou pode representar um dano significativo por ser humano. O agravo é qualquer dano na integridade física, mental e social do indivíduo. Então, pode ser, por exemplo, provocado por circunstâncias nocivas, né, como acidente, intoxicação, abuso de droga, as lesões auto-infligidas ou heteroinfligidas, que é o caso das tentativas de suicídio, né, que são também considerados agravos, e os eventos significam a manifestação da doença ou da ocorrência. Então, a gente fala assim, em vez de falar que teve uma notificação, a gente fala que teve um evento naquele determinado local. Aí, aqui é um termo que era pouco usado até então e agora está sendo muito usado, né? Com a questão do Covid, esses termos apareceram, que é a emergência de saúde pública de importância nacional. Esse é um evento, né, dizendo que nós temos um problema dentro do nosso país. Atualmente, a gente está com uma emergência de saúde pública de importância nacional, que é o Covid, mas o Covid também é uma emergência de saúde pública de importância internacional. Né? Hoje a gente tem o Covid como grande problema de emergência de saúde pública de importância nacional. Então, essa emergência de saúde pública de importância internacional, ela é decretada, né, pela Organização Mundial de Saúde, avisando que tem um problema que vai envolver todos os lugares do mundo. Né? A emergência de saúde pública nacional é um decreto feito pelo Ministério da Saúde, né, a nível do Brasil só. Vocês vão ler nos manuais,
termos também que a gente não trabalhou muito, mas que podem aparecer, como, por exemplo, o termo magnitude. Né? Magnitude quer dizer quando se tem uma doença com uma incidência, prevalência, mortalidade muito alta. Né? Então, a magnitude está relacionado à quantidade de elevada frequência de um problema na comunidade, né? Na população. Então, a gente diz que algumas doenças têm maior magnitude do que as outras. Tá? Então, isso vocês vão ler nos boletins. Outro termo também é o potencial de disseminação, é o quanto uma doença pode ser disseminada dentro daquele grupo, né? Como, por exemplo, o COVID. O COVID tem um potencial de disseminação alto, né? Ele contamina muitas pessoas. Aí nós temos também a transcendência. A transcendência, ela está relacionada ao quanto uma doença vai gerar problemas dentro de uma população. Né? Então, dentro desse grupo, a gente tem as doenças que são muito graves, que é aquelas que têm altas letalidades, altos número de hospitalização e sequela, aquelas doenças de grande relevância social, né, como, por exemplo, as doenças estigmatizadas que geram medo e indignação nas pessoas, e as doenças de relevância econômica. Então, a transcendência são todas, quando uma doença, ela interfere nesses 3 níveis. Então, por exemplo, a COVID é uma doença que tem uma transcendência muito alta, porque ela tem uma gravidade alta, ela é de relevância social e é de relevância econômica também. Né? Então, ela acaba sendo uma doença, né, que entra como problema de notificação compulsória. Outra relação que pode acontecer é em relação à vulnerabilidade. A vulnerabilidade é o quanto as pessoas são vulneráveis a desenvolver aquele problema, ou ao serviço de não atender a doença. Então, por exemplo, a COVID é uma doença que mostrou a nossa vulnerabilidade em relação ao sistema de saúde. A gente viu que o sistema não estava preparado para atender os casos. E aí vocês vão ouvir também esse termo aqui que a gente já falou bastante, né? Que são o termo de doenças que geram epidemias, surtos e agravos inusitados, né? Então, dependendo da onde a epidemia se instala, a gente faz a classificação da doença, se é epidemia, se é surto ou se é um agravo inusitado. E nós temos aquelas doenças que são de compromisso internacional que a gente precisa cuidar. Né? Como, por exemplo, o HIV, ou atualmente o COVID, né? E tem outras que a gente precisa estar cuidando. Um exemplo agora que parece que está voltando é a questão da vaca louca, né? Da síndrome da vaca louca. Não sei se vocês têm acompanhado, mas o que acontece? A China parou a exportação de carne aqui do Brasil, mais ou menos no início do mês passado, porque teve casos de febre aftosa, né, em alguns rebanhos. Logo depois disso, começou, né, a se guardar a carne e tal, e tá com esse problema econômico aí em relação à carne. E aí, essa semana saiu, então, que a Fiocruz está investigando casos de problemas de suspeitas de vaca louca, né? Em pessoas. Então, a gente acaba tendo algumas doenças que são controladas não só por causa do nosso país, mas por causa de outros. Né? Quando a gente fala que a gente tem suspeita de vaca louca, isso já determina lá para a China, né, falando, ó, realmente a gente teve que cancelar porque lá no Brasil está tendo esse problema. Né? Então, a gente precisa ficar de olho nessas coisas que são de compromisso internacional, né? São as doenças que podem se espalhar por vetores. Por exemplo, a carne contaminada é a que passa a vaca louca. Então, tem esse problema relacionado a isso e é um compromisso internacional.
E aí nós temos então a classificação dos casos que vocês vão encontrar também lá no manual. Então nós temos os casos suspeitos, é aquele que a gente acha que a pessoa tá, né, quando a pessoa está apresentando ou a história clínica ou epidemiológica e sintomas, né? A gente diz que é um caso suspeito. Aí nós temos o caso confirmado. O caso confirmado é quando se tem certeza, né? Geralmente é depois de um exame laboratorial ou quando apresenta características clínicas definidoras da doença. E isso é importante vocês entenderem, porque na hora de ler o manual está escrito assim: caso suspeito é tal, caso confirmado é tal. Tá? Então, a gente precisa ter pelo menos esse entendimento. E aí, a gente tem o caso descartado. O que é o caso descartado? O caso descartado era aquele caso suspeito, mas que não foi confirmado. Então, ele foi descartado. E aí, nós temos as estratégias que a gente usa para detectar esses casos. Qual que são as estratégias que a vigilância usa para descobrir esses casos? Primeiro é a vigilância passiva, é aquela que a pessoa vai no serviço, né? Tá doente, vai lá no serviço, faz a notificação do problema. Aí nós temos outro tipo de estratégia, que é a vigilância ativa. A vigilância ativa é aquela que a gente vai atrás dos casos suspeitos. Essa vigilância ativa era o que era para ter acontecido aqui no Covid, que era assim: eu estou doente, a vigilância teria que vir atrás das pessoas que tiveram contato comigo para tentar fazer esse controle. Só que aí volta lá no problema que a gente não tem pessoas na quantidade necessária para isso, né? Então, nós temos esse sistema previsto, mas isso precisa de gente. E nem sempre a gente tem gente necessária para fazer isso. Né? Então, pode ter acontecido com vocês, por exemplo, de durante a Covid, algum parente ter tido Covid e estarem falando na televisão que iam ligar, que você tinha que fazer teste, e isso não aconteceu com você. Isso possivelmente não aconteceu porque não tinha pessoa necessária para isso. Tá? Então, a gente tem esse problema ainda em relação à vigilância ativa. E nós temos também a vigilância sindrômica. A vigilância sindrômica é quando a gente tem um grupo de sintomas já determinados e tenta ir atrás dos locais que podem estar apresentando isso. Né? Esse aqui é o caso, por exemplo, quando aparece uma doença numa escola. Aí você vai atrás desse local ali que pode ter sido contaminação. E nós temos outra estratégia que são as fontes sentinelas. As fontes sentinelas são locais estabelecidos para descobrir algum problema que está acontecendo, né? No Covid, a gente teve o caso aí, por exemplo, das instalações, né, dos locais de Covid. Eram fontes sentinelas, né? E, por último, nós temos a vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar, né? Que é aquele caso da vigilância epidemiológica, a notificação feita por quem está dentro do hospital, né? Que é uma grande fonte de detecção de caso, ainda continua sendo o hospital. Que não era para ser, tá, gente? A principal local de detecção de caso era para ser a unidade básica de saúde e não o hospital. Porque se chegou no hospital é porque a doença já está avançada. E isso não é bom. Aqui são as fontes de dados, então, utilizadas pela vigilância epidemiológica. A gente já trabalhou a maioria delas, né? É os dados demográficos, ambientais, socioeconômicos, morbidade, mortalidade, dados de serviço de saúde, dados de laboratório, dados de produtos biológicos, farmacológicos e químicos. Essa parte a gente não trabalhou, porque isso aqui não tem banco de dado público. Né? E nós temos também essa parte aqui, ó, que são os rumores vindo da comunidade, as notícias de jornais ou as notícias de internet que hoje a gente acaba indo atrás. Então, às vezes, um exemplo desses rumores é, por exemplo, assim, teve uma festa em algum local antes da Covid, né, gente? Tinha festa em algum lugar e aí depois daquela festa tinha ficado várias pessoas doentes.
né? E aí, sabendo que isso aconteceu, tendo essa notícia, a vigilância epidemiológica deveria ir atrás e tentar identificar o que causou aquele problema ali, porque pode ser um problema que pode se alastrar, por exemplo. E aí, o método de investigação epidemiológica, que é basicamente como que a vigilância vai trabalhar, né? A vigilância trabalha, então, com os casos notificados, né, suspeitos e confirmados, que ela recebe a notificação e ela vai, então, atrás desses casos. Ou, pelo menos, deveria-se ir atrás e controlar. Né? Então, esse aqui é explicando, né, a ficha do Sinam. Então, a gente tem essa ficha, e aí, quando que a vigilância vai investigar? Quando tiver um evento de relevância epidemiológica, quando for uma doença de notificação compulsória, quando tiver surto e epidemias, quando for uma doença emergente, né, desconhecida ou não esclarecida, e quando for óbito por causa desconhecida. Tá? Às vezes pode acontecer quando o óbito não tem o diagnóstico da morte, a vigilância também faz investigação. Então, a investigação é feita, né, no município, através dos prontuários, das fichas de exame. Então, a vigilância ela vai atrás desses casos, né? Ela tem que ir atrás e tem que procurar. Aí, aqui, outro problema. A gente pensa que isso deve ser realizado de uma maneira imediata, né? Então, se eu estou suspeitando de uma doença hoje, já teria que ser investigado isso hoje. O problema é que nem sempre isso acontece tão rapidamente como deveria, né? Que foi muito bem visualizado agora no Covid, como o serviço está precisando de gente, né? Está precisando de mais pessoas, está precisando de funcionários para ir atrás e fazer realmente esse serviço. Então, qual que são os principais destaques da vigilância epidemiológica? Então, a notificação compulsória, ela é obrigatória. Eu vou mostrar a lista para vocês aqui das doenças de notificação compulsória. Então, é obrigado. Se você está no serviço e você atende alguma pessoa com alguma dessas doenças, você é obrigado a notificar, tá? Os municípios e estados podem ter uma doença podem ter doenças, né, que a mais, além além das doenças do Ministério da Saúde, os municípios ou o estado pode determinar mais doenças de notificação compulsória, então a gente tem que ter esse cuidado também de observar se tem alguma notificação compulsória do estado ou do município separada. E aí aqui, né, como a maioria aí do pessoal é da enfermagem, qual que são as funções do enfermeiro na vigilância epidemiológica? Então, a gente tem uma série de funções. Geralmente, na vigilância epidemiológica, trabalha enfermeiros e pode trabalhar também pessoas da parte administrativas para ajudar. Mas como profissional de saúde, quem trabalha é enfermeiro. Difícil ter uma vigilância epidemiológica, pode até ter outros profissionais, porque para entrar na vigilância epidemiológica, pode ser qualquer profissional de saúde que passe no concurso, né? Pode estar trabalhando na vigilância epidemiológica. Mas a maioria das vigilâncias epidemiológicas, quem comanda é o enfermeiro. Tá? Mas pode ser qualquer profissional aí da área da saúde. Então, qual que são as funções? Desenvolver habilidade, estabelecer prioridade dentro dos limites dos recursos existentes, sensibilizar e organizar a participação da comunidade na área da saúde, estabelecer metas, organizar programas, realizar investigações e avaliações, possibilitar identificar, analisar e interpretar tendências, determinantes, políticos sociais e econômicos e operar interferências para a solução do problema.
Então, o enfermeiro dentro da vigilância epidemiológica tem bastante coisa para estar fazendo, né? E aí aqui está elencada, né, as atribuições, né? Então, a gente tem aí bastante atribuições: prestar serviço para a recuperação da saúde individual, organizar medidas de ações coletivas, realizar o treinamento. O enfermeiro é o responsável pela coordenação, organização, agrupamentos dos dados, divulgação dos dados, fluxo de informações, avaliações e estatísticas dos dados. Então, quem vai trabalhar na vigilância epidemiológica tem que gostar muito de mexer com dados. Além disso, ó, realiza com profissionais de saúde, né, os diagnósticos das comunidades e faz o mapeamento dos problemas das comunidades a nível de unidade básica, coordena e acompanha as ações dos agentes comunitários de saúde, coordena o programa de visita domiciliar também e realiza a busca ativa das doenças de doenças infecto-contagiosas. Também realiza ações de notificações e determina onde vai ser os bloqueios e os exames laboratoriais, organiza e cria grupos de controle de doenças, supervisiona as salas de vacinas, supervisiona as notificações, realiza bloqueios e investigações, realiza as visitas e acompanhamentos de casos de reação vacinal, né? Então, faz toda aquela parte que a gente viu lá no início, que é do sistema de vacina, doenças e agravos, sistema de estatísticas vitais e também sistema de toxicidades, né? Então, tem bastante coisa para o enfermeiro da vigilância epidemiológica fazer. E aqui são as referências que eu usei para montar esse material. Tá? Depois eu deixo esse material lá para vocês. Aí eu queria mostrar aqui para compartilhar com vocês a tela não, o site da Vigilância Epidemiológica Estadual, tá? Então, essa aqui é o site, né, da Superintendência de Vigilância em Saúde, que dentro da Vigilância em Saúde, então, vai ter a vigilância epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador e ambiental, né? Então, essa aqui é a página, né, da vigilância estadual. Aqui tem alguns documentos, né, que podem estar nos interessando. E aqui, ó, tem a portaria de doenças e agravos de notificação compulsória. Então, vou entrar aqui e verificar se tem alguma. Ó, tem a do território nacional e da saúde do trabalhador. Não tem nenhuma daqui do estado própria, tá? Aí, aqui do ladinho, ó, a gente tem aqui a vigilância das ISTs, a HIV, AIDS e as hepatites virais, e tem aqui, ó, boletins epidemiológicos. Então, aqui no boletins epidemiológicos, a gente tem os boletins epidemiológicos, tá, que foram divulgados. Esses aqui são antigos, ó, de 2017. Deixa eu ver se o último aqui tá em 2016. Não está atualizado aqui nesta página, tá vendo? Eu vou tentar entrar aqui, profissionais e gestores, para ver se muda, mas não. Está desatualizado, tá vendo? Aqui está, na verdade, só os boletins de dengue, chikungunya e zika, mas assim mesmo está desatualizado. Vou entrar aqui, quem sabe aqui tem, ó, informações em vigilância e saúde, e aqui tem boletins. Vamos entrar aqui, boletins, também é tudo antigo isso aqui, hein? Tá vendo, ó, tá atrasado o material no site da Vigilância Epidemiológica Estadual, tá? Estadual, essa daqui. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa.
Não. Aqui é os alvarás sanitários, que não é o caso da vigilância epidemiológica, é da vigilância sanitária. Deixa eu ver se tem monitores de indicadores aqui. Não. Só tem os materiais, mas não tem, tá vendo? Tá bem atrasado aqui o site da vigilância epidemiológica do estado, tá? Aí, aqui no site do Ministério da Saúde, deixa eu compartilhar. Compartilhou? Aqui é o do Ministério da Saúde, né? Tá o enfoque aqui principalmente do Covid, é claro, porque nós estamos com esse problema. Aí aqui tem algumas informações, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, boletins epidemiológicos. Aí a gente entra aqui no Ministério da Saúde, né? Vamos pegar aqui os números mais recentes. Então aqui tem o boletim epidemiológico. Vamos ver esse daqui, ó. Esse aqui tá de 2011. Aqui tá um boletim do coronavírus. Então, aqui tem vários boletins, tá vendo? Tem bastante do coronavírus. E aí tem os boletins que saem dos outros agravos, né? Então, vamos ver aqui o último boletim. Esse último boletim que saiu foi sobre a dengue. Então, ele trabalhou da semana epidemiológica 1 a 44. Então, não é só de uma semana, né? São de 44 semanas. Então, como que vem ser composto esse boletim epidemiológico? Sempre vem marcado aqui em cima o número, né? E aí aqui a questão do que se está trabalhando. Olha aqui, ó. Então, as semanas que ele trabalhou foi do dia 3/1 de 2001 até o dia 6/11 de 2021. Tá? Os dados foram consultados aqui até a semana 41. Então, eles trabalharam todo ano, basicamente, tá? E o objetivo, então, é descrever como que tá a zika, a chikungunya e, ó, então, sempre vai ter aqui, ó, o objetivo. Então, todo boletim epidemiológico tem que ter o objetivo. O que que vai ser mostrado naquele boletim epidemiológico? Aí, aqui vem a situação epidemiológica. Então, aqui, ó, a taxa de incidência da dengue no Brasil, o número de casos, a comparação com o ano anterior, a região centro-oeste, ó, maior incidência de dengue, seguida do sul, do nordeste, não, seguida do sul, sudeste, nordeste e norte. O norte, onde geralmente tinha um monte, foi para último. Em relação ao F, que apresenta maior incidência, ó, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Aí vem os casos prováveis de chikungunya. E aí, sempre vem, ó, o quê? Os gráficos. Então, aqui está mostrando como que foram os dados, né? Por semana epidemiológica, ó. Então, na semana epidemiológica 1, na semana epidemiológica 2. Então, em 2000 teve mais casos do que agora em 2021. Aqui está mostrando os casos, né, por região. E aí a gente vê que a região centro-oeste aqui é a que mais tem caso, né? Ó, aqui outro gráfico que a gente já consegue ler. Esse aqui é do início dos sintomas. Esse aqui é de qual? Da zika. Tá? E aí vai indo, ó, aqui os mapas. A taxa de incidência da dengue, a taxa do chikungunya e a taxa da zika. Né? A Cássia, ele sempre dá para olhar certinho aqui, porque na curvinha, ó, tá bem feio a dengue de novo, hein, gente? Chikungunya e a zika deu uma amenizada. Estão vendo? Então, todos os boletins são muito parecidos com o que vocês vão fazer. Sempre vai trazer as figuras mostrando o que está acontecendo. Essa é a função do boletim. Aqui, claro, eles têm dados laboratoriais que a gente não tem disponível, né? Mas o Ministério da Saúde tem e vai mostrando isso. E aí, aqui vem uma coisa que a gente não vai colocar no nosso boletins, que são as ações realizadas, né? Porque isso aqui é questão
do Ministério da Saúde. O que ele fez? Então, ele coloca o que ele fez para tentar combater o que ele está mostrando. E aí, aqui, os anexos, geralmente, vem as tabelas explicando por parte, né? Com o dado para a gente estar acompanhando, né? Olha aí as taxas de positividade, tudo isso aqui vocês já têm condições de ler. Aqui vem um informe geral, que é os casos compatíveis com a doença de RAF no Brasil. Nem sei que doença é essa, gente. Vocês sabem? Já ouviram falar? Doença de RAF. Ah, é Nunca ouvi, professora. rabdomiliose. A rabdomiliose é quando o nosso organismo começa a quebrar os nossos músculos e começa a quebrar mesmo, começa a dissolver os músculos para pegar energia. Mas eu não sabia que chamava doença de RAF. Aqui, ó, síndrome decorrente da lesão das células musculares esqueléticas e a liberação de substâncias intracelulares. Geralmente acontece radomiliose, eu já vi quando a pessoa entra em estado de caquética ou tem problema de droga, e aí começa a quebrar as células musculares, e isso é muito ruim, porque o rim não consegue metabolizar. Então, geralmente, quem acaba desenvolvendo acaba evoluindo para doença renal crônica. Por algum motivo, está tendo muitos casos dessa doença aqui no Brasil. Por isso que eles botaram esse informe aqui. Por isso que é sempre importante a gente estar lendo esses boletins, porque os boletins que trazem o que pode estar acontecendo aí. Então, ele vai explicar aqui tudinho o que é a doença, ó, a gente nem precisa saber, é só a gente explicar aqui. Aí, ó, conhecida como doença da urina preta. Acho que isso aqui eu ouvi na televisão, falando que teve casos da urina preta no Nordeste depois da ingestão de um peixe. Não sei se vocês ouviram falar isso aqui na televisão, apareceu. Tá? É uma doença bem grave. Todos os pacientes que desenvolveram radomiliose, quando eu trabalhava na UTI, foram a óbito. Você viu, Maicon? Tava aparecendo na televisão essa questão aí da urina preta. Tá? É interessante que a gente saiba, até porque muda o nome da nomenclatura, né? Doença de RAF. Lembrando, gente, que as doenças, elas mudam de nome, aparecem outras de uma hora para outra, como foi o Covid, tá? Então, a gente sempre tem que ficar ligado. Olha aqui, ó, teve 2 ou mais indivíduos que tiveram essa doença em 2021, recebeu notificação. Vamos ver aqui da onde foi a notificação. Aqui, ó, Bahia. Isso aqui que eu vi. Aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Um caso está sendo investigado pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, embora seja residente no Rio Grande do Sul, pois consumiu peixe na Bahia. Eu vi isso aqui na televisão, ó, tá vendo? Viu aquele negócio que eu falei para vocês, que uma das linhas de investigação da vigilância é justamente os boatos e as notícias? É essa lógica aí. Os outros casos aqui, Alagoas. Aqui, ó, legal aqui, tá? A gente acabou de trabalhar, ó. Número de casos descartados e número de óbito. Então, veja, esses casos descartados é que eles achavam que era caso, mas aí foi descartado porque não era. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no Amazonas teve 66, mas 55 foi descartado. Né? Então, só ficou 11. No Pará tinha 23, 2 foram descartados, Pernambuco, São Paulo e o Amapá. Aí aqui no Amapá
Também, ó, consumiram peixe. Essa doença tem alguma relação com esse peixe, né? Tem que estudar mais isso para ver. Né? Então, interessante a gente estar vendo esses boletins epidemiológicos. Tá? E sempre vejam até o final, tá, gente? Porque, que nem assim, esse boletim, o informe dele era da Zika, chikungunya e dengue no Brasil. Mas aqui embaixo, como apareceu esses casos, ele já vem avisando que isso pode estar acontecendo. Tá? O que eu ia mostrar para vocês é o da vaca louca. Não sei se vocês viram na televisão, deixa eu ver se saiu. Esse aqui é um boletim especial do Covid, então eu acho que só vai ter Covid. Viu? É os gráficos que a gente trabalha, gente. Não tem nada de novo. Ó. É todos os gráficos que a gente trabalhou. Só vou ver aqui se saiu, se esse aqui é só Covid, vou passar rápido, tá? Se saiu a questão da investigação. Não, esse aqui só saiu Covid. Deixa eu ver se esse aqui nos informes gerais tem. Essa questão da vaca louca, ou se ainda não saiu no boletim, deve sair nos próximos. Saúde única, papel do SUS. Ó, esse aqui é interessante a gente ler, que são as doenças de interesse internacional. Olha só, malária, raiva, febre amarela e a febre do Nilo Ocidental. A febre do Nilo Ocidental não é uma doença comum aqui no Brasil, mas é nos Estados Unidos, ela passa por mosquito também. Não, aqui também não tem. Aqui, não, de novo, as doenças de RAF, ó, tá? Faz tempo que tá tendo esse problema aí do peixe. Não saiu, parece ainda, a questão dessa da vaca louca. Mas é sempre interessante você estar lendo esses boletins aqui. Lembrando que quando saiu o coronavírus, já tinha um comunicado anterior. Obrigado, Maicon. Aí, o Maicon botou a toxina causada pelo peixe tambaqui, badejo, arabaiana, em crustáceos, lagosta, lagostinho e camarão. Nossa, tambaqui é um peixe que a gente acaba comendo, né? Porque é um peixe criado de tanque. Que coisa, né? Até isso possivelmente, gente, isso aí é problema ambiental que está interferindo nesses peixes. Tá? Essas questões, assim, exato. Essas questões de doenças novas, é sempre interessante a gente estar acompanhando esses boletins, porque isso começa num local restrito e depois vai se espalhando. Tá? Eu lembro quando começou a questão quando antes de ter a Copa aqui no Brasil, já tinha uma relação num boletim epidemiológico das doenças que a gente ia ter depois da Copa. Então, assim, como a vigilância trabalha também com previsão, então vocês vão encontrar isso. Então, é muito interessante a gente estar acompanhando esses boletins epidemiológicos, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês em relação à vigilância epidemiológica é esse livro aqui, que eu não sei se eu consegui botar no sistema, porque ele é muito grande. Entrou, vou enviar aqui. Depois eu vou colocar lá na sala esse livro, mas. Aí, viu, Maico? Viu aí? Certeza, né? Porque tambaqui sempre se comeu, né? Esses outros, até badejo também já ouvi bastante, mas tambaqui e nunca tinha acontecido nada. E agora começar a acontecer, ó, eles estão contaminados, isso aí é problema ambiental. Ai, muito triste. Aqui, ó, queria mostrar para vocês esse guia aqui, que vem sempre com essa capinha vermelha aqui, tá? Esse guia aqui, é um guia desenvolvido desde 1975, agora já está na 7ª edição, mas aí aqui nesse guia, esse aqui é de 2009. Deve estar para sair outro já.
Ou talvez já até saiu. Deixa eu ver se tem... Esse é de 2000. Ai, aqui, ó. Achei já, peraí, gente. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver se esse aqui tem todos. Não. Tá, vou mostrar 2 para vocês. Tá? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tem que ver se tem ele mais novo, mas eu encontrei esse aqui no Ministério, no site do Ministério mesmo. O que é interessante nesse guia aqui? Ele antes não, ele ainda tem, deixa eu ver se eu acho aqui, vou mostrar para vocês. Tem ele, deixa eu mostrar aqui, ó. Assim, ó. Então, dá para ver? Ó, ele vinha antes num guia de bolso. Professor, pode falar. ele tem um desse. Você tem? Então, porque ele esse livrinho é excelente, né? Que tem tudo aqui. Tá? Ele é distribuído pelo Ministério da Saúde de graça, de tempos em tempo eles fazem a distribuição. Esse meu aqui, eu nem lembro onde é que eu consegui. Eu acho que eu peguei ele lá no Corém, que eles estavam distribuindo. Enfim, ele tem, né? Esse meu aqui já é de 2010, esse aqui. Então, deve ter uma... Eu vou procurar a edição mais recente e botar aqui para vocês. Mas o que é importante aqui? Estão vendo aqui que ele tem aqui, ó, caderno 1, caderno 2, caderno 3, tá vendo? Cada um com uma doença, tá? Cada caderno tem um grupo de doença. E aí, o que é importante aqui? Olha só que livro fantástico esse aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ela está explicando aqui tudinho que a gente viu hoje na aula. Ó, todos os termos que eu falei na aula, tá aqui explicado, tá, gente? Basicamente, a minha aula é daqui também. Mas eu quero mostrar a questão das doenças. Como é que ele vem. Esse aqui é o que a gente viu hoje na aula. Tá explicando aqui passo a passo o que eu falei. Tá? Mas eu quero mostrar a doença. Aqui tá. Aqui tem um modelo, ó, de uma ficha de investigação de surto, né? Então, quando se tem uma suspeita de um surto, a gente preenche essa ficha aqui. Hoje já tem alguns lugares que tem ela automatizada. Aqui explica até como calcular, fazer os cálculos, né, dos níveis endêmicos, tá? Aqui as classificações, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, nem esse aqui. Ele explica tudinho aqui, gente. Esse livro é muito bom. Mas ele vem aqui, ó. Ai. Não chega nunca a doença. Informações da vigilância, vai explicar cada um ainda. Como é que vai? Tudo isso aqui a gente já viu em aula, mas é interessante vocês dar uma retomada, se quiserem. Ó, explicando aqui para onde que vai. Lembram lá quando eu falei para vocês, né, da ficha de nascimento? Que é 3 vias, para quem vai quem? Olha, aqui tá bonitinho cada um para quem vai. Tudo muito explicado. Esse livro aqui é ótimo, excelente, distribuído de graça. Mandem um e-mail para o Ministério da Saúde e peçam para eles. Tá? Eles mandam, tá, gente? Procurem isso na internet. Tem lá. O Ministério da Saúde, ele distribui revistas, distribui alguns materiais. Você manda, ele distribui. Não é rápido, tá? Mas vem. Ai, Jesus amado, não chega nunca no lugar que eu quero. É um livro grande, tá, gente? Não é pequeno, não. Aqui, chegou. O caderno 1, a influenza. Aí ele vem aqui, já traz o CID aqui em cima pra gente, marcando. Usa, Maicon. Tem que preencher para todas as doenças de notificação compulsória. Vou mostrar depois qual que é a lista da doença de notificação compulsória. Aqui, ó, da influenza. Aí, olha só, vem aqui as características gerais, então dá a descrição da doença, explica
qual que é cada doença. A sazonal, que é uma gripe, a pandêmica, que é outro. Aí explica aqui os outros nomes que podem surgir. Aí explica o agente etiológico da doença, o reservatório, o modo de transmissão. Olha que maravilha. O período de incubação, o período de transmissibilidade, tudo explicadinho. Os aspectos clínicos e laboratoriais, então, qual que são os sinais e sintomas e qual que são os diagnósticos, né, que você faz, qual que são os exames. Aí ele vai explicar até a técnica de coletar o exame, tá? Explica tudinho do exame também. O tratamento, qual que é, as doses, o nome do remédio, tudinho aqui marcado, gente, ó, tudo certinho. Aí vem aqui as informações adicionais e o aqui que eu quero, ó, os aspectos epidemiológicos. Então, vai explicar da onde surgiu essa doença, rapidamente, um breve histórico, né? Explicando como é que foi isso, foi desenvolvido, como é que se foi aprendendo sobre essa doença, o perfil que a gente tem dessa doença até então, e aqui a vigilância epidemiológica. Então, o que a vigilância epidemiológica faz quando tem essa doença? Então, aqui tem a definição do caso, ó, o que é suspeito, o que é confirmado, o que é descartado, o que vai ser surto, sabe? Explica, então, certinho o que vai fazer. Então, tá tudo aqui explicado, passo a passo. Ó, aqui a notificação que tem que fazer, o que deve ser notificado, aonde notificar, tá tudo aqui marcado. Entendeu? O que você investiga, qual que são os instrumentos de controle, então a imunização nesse caso. Ó, aqui falando qual que são as doses da imunização, qual que são as medidas adicionais além da imunização, o que você pode fazer. Tudinho marcado. E aqui tá a ficha, né, das amostras, dos exames. Quando você faz exame, o que o laboratório tem que preencher a ficha. Tá? Aqui, ó. Marcando o número de consultas que tem que mandar. E aqui a ficha de notificação da influenza. Né? Então, se chegar uma pessoa com os sinais e sintomas que está marcado aqui, estão vendo aqui nesse caso suspeito, ó. Todo paciente de área afetada que apresentar temperatura maior que 39 e tosse ou dor de garganta ou dispneia tem que preencher essa ficha. Tá? E essa ficha tem que ser mandada, ó, uma ficha de duas folhas. Tem que ser mandada para a vigilância epidemiológica. Aqui está marcando até os laboratórios que você envia. Tá? Então, não tem como a pessoa pegar e dizer assim, ah, tem uma doença, eu não sei o que fazer. Quem não sabe o que fazer, é só você ler esse livro aqui. Tem tudinho nesse guia. Todas as doenças de notificação. Tá? Então, não pode dizer que não sabe o que fazer. Tá? Sabe sim, é só ler o que está escrito aqui. Tá? Para cada doença, pelo menos as de notificação compulsória. Tá? Então, é importante que a gente tenha esses livros à mão, no celular, para dar essas olhadas. Porque dizer que não sabe, por favor, né? Tá tudo esmagado aqui. Você não precisa ter outra fonte de referência, só essa aqui já dá. E aqui tem outro que eu quero mostrar para vocês, que é um guia de vigilância epidemiológica, ó, do coronavírus, só do Covid. Tá? Só do Covid, ó, foi feito agora, ó, versão 3, 15 de março de 2021, ó. Só do Covid, explicando também, ó, passo a passo, descrição, agente etiológico, reserva, tudo que se sabe da doença até agora tá aqui. Tá? Complicação, diagnóstico, o que tem que fazer, o que faz, qual que é o atendimento, qual que é os fatores de risco, o que a vigilância epidemiológica faz quando tem um caso, tá? Então, tá tudo aqui marcado. Não tem como dizer que não sabe o que é para fazer. Tá? É só pegar e ler isso aqui e estudar. Tá? Então, esses guias de vigilância são excelentes para essas doenças de notificação compulsória. Tá? É claro que não tem para todas
não tem para todas as doenças, tá? É só para as doenças que são de notificação compulsória, tá? E aqui, ó, tá o diário oficial, né, com as doenças de notificação compulsória. Então, aqui, ó, é importante também a gente conhecer isso aqui. Isso aqui cai demais em concurso também. Então, nós temos aqui a doença ou agravo que é de notificação compulsória e o período que você tem que notificar e para quem você tem que notificar. Então, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde ou para a Secretaria Municipal de Saúde. E aqui o último é se é semanal. Tá? Então, aqui, ó, acidente de trabalho com exposição a material biológico, é semanal. Acidente de trabalho fatal ou em crianças e adolescentes, é em 24 horas para a Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Vou pegar aqui uma que é rápida, ó. Cólera. Em 24 horas, você tem que mandar para todos. O botulismo, a mesma coisa. Tá? A dengue não, a dengue já é semanal, porque a gente já está acostumada com ela. Tá? E assim vai para todas as outras doenças. E aí a gente tem que ficar lendo isso aqui e cuidando, porque isso aqui muda. Olha aqui, ó, já tem doenças aqui que nós não temos aqui no Brasil ainda, mas já são doenças que a gente tem que prestar atenção, porque podem acontecer. Já são de notificação compulsória. Aí, ó, zika, estossomose, pós-vacina, febre amarela, chikungunya, febre do Nilo, febre maculosa, hanseníase, hantavirose, o HIV, intoxicações, leishmaniose, malária, óbito, né, infantil e óbito materno, são notificados porque são investigados, né, não se pode morrer por questões de parto, nem morrer criança menor de 1 ano, tem que ser investigado por que morreu. A sífilis, tem tudo aqui, tá, gente? Aí a gente tem que ler, inclusive, ó, violência doméstica e violência sexual e tentativa de suicídio. Tá? Então, eu vou deixar lá esse material. Eu vou deixar lá esse material para vocês, mas a gente precisa estar sempre cuidando, ver se não saiu alguma lista nova, tá? Isso aqui muda de ano em ano, de tempos em tempos, tá? Essa lista de notificação. E aí é sempre importante a gente cuidar, por exemplo, aqui, ó, tem aqui na lista, acabei de ver agora. Eu não conheço essa doença aqui, nem essa aqui. Marburg e Lassa. Eu não conheço. Tá? Então, a gente tem que já se adiantar, né? Já procurar para saber isso aqui, porque se está aqui, é porque tem chance disso aqui acontecer. Por isso que está aqui. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho. Pode perguntar, Maicon. Será responsável pela... pois é. Eu não conheço ainda essa doença. Estou vendo agora aqui de ver essa lista nova. Então, é uma doença que a gente já tem que estudar. Possivelmente, no Ministério, lá no Ministério da Saúde, já deve ter... Beleza, Eli. Já deve ter algum manual explicando essa doença, tá? Porque toda vez... Pois é, Maicon, aí esse é um grande problema. Por isso que a gente tem que estar sempre um passo à frente dos outros, né? Sempre cuidar. Possivelmente já tem alguma coisa, algum manual, alguma coisa explicando dessa doença aqui. Tá? Porque se está aqui na lista de notificação, essa lista de notificação, gente, é do ano passado. 2020. Tá vendo? Portaria de 2020. Então, já se tem um ano aí
que já se sabe que essa doença pode acontecer. Então, aí, ó, é uma coisa nova que a gente vai ter que já começar a pensar. Porque o que aconteceu? Que nem eu estava falando para vocês na questão da Copa. A chikungunya, ela já estava sendo falada antes da Copa, porque sabia que ia ter caso depois da Copa. Tá? Porque aí, ó, da mesma família do Ebola, ninguém merece. A gente vai ter que procurar estudar isso aqui. Né? Então, depois eu vou até olhar se lá no Ministério já tem alguma coisa sobre isso, porque geralmente vem esses manuais separado para essas doenças novas. Tá? Eu vou até depois olhar para ver se já tem. Ela está no grupo aqui do Ebola, né? Em doenças febris do Ebola. Tá? Então, é esse negócio. A gente tem que sempre ficar um passo na frente. Né? Ó, eu botei aqui ela aqui ó, aqui Ih! Vamos ver aqui. Considerada doença rara e de alta letalidade, ressurgiu após 20 anos. O Ministério da Saúde confirmou ano passado, dia 20 de janeiro, um caso de febre hemorrágica, um paciente de Sorocaba que morreu. Aí, ó, eu tô lendo daqui, ó, gente, dessa notícia aqui da Fiocruz, ó. Aí aqui, ó, saiu no boletim epidemiológico esse caso dessa doença. Tá? Então, por isso que eu vou, de novo, reforçar com vocês. Leiam os boletins epidemiológicos e fiquem atentos a essas. Eu acabei de ler aqui, Maicon, em Guiné. Em Guiné teve um surto. É grave. Muito grave essas coisas. Então, a gente tem que ficar sempre um passo à frente dessas coisas, né? Essas notícias. Não achem, assim, principalmente quando é notícia no Ministério da Saúde, né? Ou quando é notícia, aqui é do Covid, quando é notícia na OPAS, na Organização Mundial de Saúde, tá? Fiquem sempre ligados. Outro site que é muito bom, gente, que é sempre bom olhar, é a biblioteca do Ministério da Saúde. A biblioteca do Ministério da Saúde, ela tem, né, aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, ela tem os manuais que saem do Ministério da Saúde, todos aqui, tá? Então, aqui, ó, em Vigilância em Saúde, a gente entra aqui. Não, mas não é aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é da biblioteca, mas não é esse material aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Estou procurando aqui, porque tem uma parte da biblioteca que vem os todos. Não era aqui que eu queria, deixa eu achar, peraí. Acho que é aqui. Aqui, ó. Nessa parte aqui da atenção primária, ó, vem todos os programas, tá? Todas as políticas, os cadernos, ó, todo o material tá aqui disponível do Ministério da Saúde, os livros, qual que tiveram, as cartilhas, os guias e os manuais, tá? Então, aqui muito importante a gente ficar atento a esses guias também, porque isso aqui, eles geralmente fazem esses guias nos problemas que estão para acontecer ou que vão acontecer. Aí tem as revistas, né, os relatórios também que são importantes, o que está acontecendo, e os protocolos, tá? Que é importante também a gente sempre tá por dentro disso aqui. Além disso, aqui também tem as legislações
que a gente também tem que ficar de olho, porque sai muita coisa nova, né, cada dia. Então, aqui tem a questão ó, da atenção básica, da alimentação, dos programas, né? Então, a gente precisa sempre ficar de olho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que ir entrando em cada um desses daqui, gente, tem os materiais, tá? Eu queria entrar no, eu queria ver o último coisa, o último manual desse pequenininho que eu mostrei para vocês. Não tá aqui tá só os cadernos. Tá, mas eu vou procurar e vou baixar lá para vocês, tá? Então sempre fiquem de olhos nesses materiais, que é sempre importante a gente ficar atento, né, a tudo isso. Certo? Então tem bastante coisa da vigilância, né? Que a gente precisa sempre ficar atentos. Outra coisa que eu recomendo para vocês, se vocês ainda não conhecem, é entrar no UnaSUS, né? No UnaSUS e fazerem os cursos lá do UnaSUS, tá? O UnaSUS tem curso, né, de graça, são cursos do Ministério da Saúde, feito em parcerias, né, com universidades, são cursos excelentes, os cursos de vigilância são muito bons, tem vigilância para tudo, tá, gente? O que falta é ter gente para trabalhar, mas o material é excelente, tá? Os materiais são excelentes. O problema que a gente tem é justamente que falta gente para fazer tudo que está colocado, né? Aqui no Brasil a gente tem esse grande problema. O que está escrito é a coisa mais linda do mundo. O problema é praticar isso que está escrito, tá? Esse é o problema, né? Esse é o maior problema que tem, é praticar o que está escrito. Vou compartilhar aqui com vocês antes de terminar, só para vocês verem também uma outra fonte que é muito importante, é a OPAS, né? A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde. Eu entrei aqui na OPAS em alertas epidemiológicos, tá? Olha aqui, a gente tem aqui um alerta epidemiológico aqui de 2021, ó. Arbovírus no contexto do Covid-19. Então, o que aconteceu? Aí você acessa o documento. Nós estamos tendo casos de difteria aqui no Brasil, aí tem sobre o Covid, difteria novamente, febre amarela. Então, esse daqui são relatórios a nível de Américas, tá? Mas é importante a gente ficar atento. E aqui na OPAS, né, nessa parte aqui de profissionais de saúde, além dos alertas epidemiológicos, ó, também tem guias, tá? E também tem cursos para vocês fazerem. Então, é importante também a gente procurar, né, esses materiais aqui, porque são muito bons esses guias, certo? Agora, claro, agora a gente está ainda muito focado na questão do Covid, né? Mas tem muita coisa aí que a gente pode estar trabalhando, né, em relação à parte das vigilâncias, né? Então, a gente tem bastante material aí para trabalhar e para estudar, certo? Então, assim, esses sites, né, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério, embora o Ministério da Saúde tá passando, né, por algumas coisas duvidosas, né, mas assim, ainda assim, né, tem muito material bom, né? Então a gente tem que pegar essas fontes, né, esses materiais de fontes assim que são que a gente tem confiança. Então, entrem sempre no site do Ministério da Saúde, vejam o que está acontecendo, né, para tentar se adiantar aí aos problemas, né, que podem estar acontecendo em relação à saúde. Lembrando que quem vai trabalhar tanto nessa parte ambiental como na parte de saúde em si, não para, tá, gente? Essas coisas vão continuar surgindo, vai continuar aparecendo problemas, vai continuar aparecendo doenças novas, vai continuar tendo essa questão
das contaminações aí, como a gente viu dessa doença aí do RAF, né? Do peixe aí, que é um peixe que acaba sendo contaminado, né? Então, tudo isso, gente, a gente tem que ficar atento, né? Para essas coisas novas. Infelizmente, as coisas não param, né? Por mais que a gente quisesse que não acontecesse mais nada, infelizmente não param de surgir coisas novas. E a gente sempre tem que tentar ficar um passo à frente, né? Para não ser pego de surpresa, porque se a gente tivesse levado levado a sério quando surgiu, né, os primeiros casos de notificação do Covid lá na China, e a gente entendesse, né, que esse processo é um processo, doenças de transmissão respiratórias se passam no mundo inteiro, a gente podia ter se prevenido muito, né, ter dado muitos passos à frente. Mas, infelizmente, a gente esperou chegar para começar a fazer, né? E aí a gente anda sempre um passo para trás em vez de andar um passo para frente. Tá? Então fiquem aí sempre atentos, né? A todas essas coisas novas que aparecem, né? Vamos ficar sempre atentos, é sempre bom a gente andar um passo na frente. Tá? Eu acho que eu achei aqui um manual novo do Guia da Vigilância em Saúde de 2019. Claro que possivelmente já vai sair o próximo, né? Que é o com Covid junto. Então, ano que vem, possivelmente já sai o outro já com o Covid, né? Se bem que tem um especial para o Covid. Mas eu tô botando lá na sala para vocês, tá, gente? Todos os guias aí que a gente mostrou aqui e que são interessantes para você estar trabalhando. Certo? Perguntas? Comentários? Semana que vem, então, a gente começa as apresentações dos banners, tá? Quem não puder participar apresentando, grava e me envia, né? Grava a apresentação e me envia para a gente estar vendo. E aí a gente vai apresentar uma metade na próxima aula, no dia 25, e a outra metade na outra semana. Né? E aí a gente encerra, então, as nossas atividades de epidemia. Ok? Então, beleza. Até semana que vem. Aí, semana que vem, a gente começa as apresentações e finaliza, então, aí nosso conteúdo. Até mais, pessoal. Obrigado. Bom final de semana para vocês também. Tchau, professora. Ótimo final de semana. Tchau.